Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer reflexão da palavra? Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o medo dos cristãos, o medo daquele que professa a Jesus Cristo, o medo daquele que tem Deus dentro do coração. Vocês já perceberam que nós temos medo de tudo, principalmente nós, os cristãos? Nós andamos atemorizados, a qualquer momento nós esquecemos que temos as promessas maravilhosas de Deus sobre a nossa vida. Eu fiz uma longa viagem esses dias. Eu fui para a Argentina e a maioria dos nossos companheiros que foi conosco, eles foram acompanhados de outras pessoas, A empresa mandou eles irem acompanhados. E no meu caso, como não foi possível, eu tive que ir sozinho. E interessante que uma viagem desconhecida para mim, Uma viagem longa de milhares de quilômetros. E eu falei, não, eu vou, como eu leio a palavra, eu lembrei que Deus, nós devemos entregar todas as nossas preocupações para Ele. E foi o que eu fiz, meus amigos, meus irmãos. Fui para um lugar onde eu nunca tinha viajado, Eu dirijo uma carreta e fui. E chovendo à noite, mas eu fui confiando que Deus ia me prosperar o meu caminho. E depois que nós chegamos na fronteira e começamos a ouvir rumores do outro país, como que era lá, tal. E nós também entregamos isso a Deus. E Deus nos abençoou, não houve nada conosco. Houve muitos problemas com os nossos companheiros, mas conosco não houve nada. E aí eu meditando sobre isso, falei, vou fazer um vídeo. Às vezes os nossos amigos, os nossos irmãos têm muitos temores da velhice, temores do desemprego, temor de faltar as coisas na vida dela. Eu quero fazer uma leitura contigo no livro de Mateus, o qual o nosso Deus nos dá preciosas promessas para que nós deixemos os temores de lado. E aí um companheiro nosso disse para nós, você não tem medo não? Eu falei, não, eu vim acompanhado com o nosso mestre, com o nosso Senhor. E aí eles se admiraram, Porque eu me perdi. Interessante que eu me perdi, tomei caminhos desconhecidos e no final deu tudo certo. Consegui chegar ao destino e Deus prosperou o nosso caminho. Mas eu quero fazer uma leitura para você que talvez esteja temeroso de alguma coisa. Encontra-se em Mateus capítulo 10, o versículo 29, o 30 e o 31. Eu quero que você preste muita atenção, que é interessante isso aqui. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui foi Jesus dizendo para os discípulos, Diz assim a palavra. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Olha, Jesus estava falando que tudo permissão de Deus. Quando acontece alguma coisa, até com os mínimos, que é os passarinhos, Que é preso e é vendido, foi permissão de Deus. Foi a permissão de Deus. E o versículo 30 diz assim, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eu não sei quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. Você sabe na sua? Isso significa um controle de Deus na nossa vida. E ele fala que até os cabelos nossos, quando cai também, estão contados. Tem gente que o cabelo cai todo dia. Eu acredito que o meu deve cair todo dia. Todo dia uma nova contagem. Significa que o nosso Deus está no controle até no fio de cabelo. E o versículo 31 diz assim, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aqui é um mandamento para nós tirarmos o temor dos nossos corações. Outro texto que me chamou a atenção na minha viagem foi que um personagem do Velho Testamento, ele fez uma longa viagem naquela época em lombos de burros, camelos, uma viagem de mais de 1.000 quilômetros da Babilônia até a terra de Judá, a terra israelita, que foi Esdras. E eu quero fazer essa leitura também, para que você entenda os cuidados de Deus na nossa vida.
Está aqui em Esdras, capítulo 8, e o versículo 21 e o 22. Diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderes do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Está vendo, meus amigos, meus irmãos, a confiança que nós devemos ter? Nós não devemos ficar desesperados com nada. Outro texto diz que nós não devemos nos preocupar com aquele que pode matar o corpo e depois não pode fazer nada. Mas ele nos exorta a nós temer aquele que tem o poder de matar o corpo e depois lançar a alma no inferno. Nós deveríamos temer a Deus, de pecar diante dele, de ofendê-lo, mas nós invertemos as coisas. Nós temos medo das coisas mínimas, que não pode fazer nada além da matéria, mas não tememos aquele que pode nos destruir a nossa alma, mandar nós para o inferno. Se você, meu amigo, meu irmão, está temeroso do seu futuro, e você professa o nome de Jesus, o nome de Deus, a mão de Deus está sobre você, por que você anda com medo? E as pessoas costumam dizer para nós: você não tem medo, você parece que... É que eu tomei posse desses textos. Não que eu vou abusar, mas eu tomei posse dessas promessas preciosas. Por exemplo, na minha idade, né, é natural a pessoa ficar apreensivo quanto ao futuro, né? Mas nós não ficamos apreensivos quanto ao futuro. E nós trabalhamos dentro dos nossos limites, e o resto nós não podemos fazer nada. A preocupação não vai nos ajudar a resolver o problema futuro, que é só ele. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo, os teus medos, os teus temores se dissipassem através da reflexão, através das promessas do nosso bendito e Salvador, Deus, Jesus Cristo. Pense sobre isso.